Muito bom dia! Vamos a mais um estudo do livro Somos Todos Filhos de Deus? E hoje nós vamos dar seguimento, aos 3 tipos de pessoas que existem nesse mundo. Semana passada nós falamos das características mundanas e hoje nós vamos falar do orgulho, que é um dos grandes entraves que impede a pessoa de entrar no reino de Deus. Mas antes de falar do orgulho, eu quero fazer uma oração. Curve a sua cabeça, vamos falar com Deus. Poderoso e eterno Deus, em nome do Teu Filho Jesus te pedimos. Abra, meu Deus, o nosso entendimento, para que possamos ouvir, entender e compreender o que o Senhor quer falar conosco, para que nós venhamos crescer e permanecer na tua santa presença, em nome de Jesus. Digam graças a Deus. E hoje vamos falar de orgulho, estamos na página 40. O estudo é o 13, aula 13, do livro Somos Todos Filhos de Deus. Orgulho. A manifestação mais nefasta do orgulho é a cegueira espiritual. Por não considerar que foi feito do pó da terra, o orgulho geralmente não reconhece as debilidades de sua natureza humana e muito menos que depende da salvação dada por Deus através do seu Filho, do nosso Senhor Jesus. Então veja, o orgulho faz com que a pessoa não reconheça que ela depende de Deus, que o homem veio do pó da terra. Todo homem, independente da posição, independente do cargo que ele ocupa nesse mundo, independente do poder que ele tem financeiro, intelectual, ele é pó e vai voltar ao pó. Uma das coisas mais certas da vida, amigo ouvinte, é que todo homem, ao nascer, ele já tem o dia certo que ele vai morrer, que ele vai voltar ao pó. Isso é vera, não tem como mudar isso. Um dos pilares dos ensinamentos do Senhor Jesus é a necessidade da humildade de espírito, humildade de espírito. Condição fundamental para a entrada ou retorno no reino dos céus. Isso está em Mateus, capítulo 5, no versos 3. Assim, a humildade e o orgulho são forças anatômicas que se refletem expectativamente ao caráter de Deus e o caráter de Satanás. Satanás é orgulhoso, por isso perdeu a posição que tinha perante Deus e se tornou demônio, diabo, acusador. Deus é humildade. E todos aqueles que tendem a voltar para o reino de Deus têm que ter ou desenvolver esse caráter de uma pessoa humilde e não de uma pessoa orgulhosa. Mas o homem por si só, ele tem a semente do orgulho dentro dele. E ele precisa estar sempre alerta, porque cabe a ele dominar esse sentimento. Todo homem tem esse sentimento, mas cabe a nós dominarmos esse sentimento para que ele não venha aflorar a ponto de nos prejudicar perante o Deus Todo-Poderoso. O reino de Deus é feito de paz, justiça e disciplina.
Isso pressupõe perfeita submissão às autoridades constituídas pelo Espírito Santo. Como o orgulho, que é rebeldia por excelência, se adequaria num reino de paz? Como sobreviveria em um lugar onde impera a humildade e a submissão? Seria como tentar conciliar a luz e as trevas. Isso é interessante, hein? Porque onde a luz chega, as trevas se dissipam. De onde a luz sai, as trevas prevalecem. Isso não tem como mudar. Você vê que quando a noite chega, o dia se vai. Quando o dia chega, a noite se vai. Por conta do orgulho, os filhos do mundo têm um conceito elevado de si mesmo. Embora alguns apresentem este sentimento de forma mais acentuada do que outros. Todos, sem exceção, todos nascem com um coração revestido por ele. Quanto maior o poder econômico, conhecimento e autoridade possuem, mais orgulhosos se tornam. Alguns, inclusive, chegam a pensar que são deuses. Eu estou sorrindo porque é algo que a gente vê no dia a dia, né? As pessoas acham que pode alguma coisa. Eu fico pensando muitas vezes, sabe em quê, amigo? Se Deus tirasse o oxigênio deste mundo por 2 minutos, quantos ficariam em pé? Nós somos totalmente dependentes de Deus e das providências de Deus. O homem não vive sem o oxigênio. O homem não vive sem água. Água. Uma coisa simples que tem em todo lugar. Já pensou se acabasse a água? O que seria desse orgulho que você tem? A pessoa, ela é orgulhosa quando as coisas estão favoráveis. Quando ela cai num leito de dor e a medicina, a ciência diz que não pode ajudá-la mais, ela começa a ver a insignificância que ela tem. Nós somos seres insignificantes, totalmente dependentes do Todo-Poderoso, do Senhor Jesus. Em virtude do grau de autoridade terrena que possui, ele pensa que é Deus, porque ele comanda alguns da sua iguala, porque nós somos todos iguais. Nós somos todos farinha do mesmo saco. Somos feitos de pó. 70% do nosso corpo é água, é líquido, o restante é pó. E para o pó vai voltar. O grande problema do orgulho é a falta de conhecimento sincero da sua dependência de Deus. Obviamente, não podemos viver de braços cruzados esperando as providências divinas resolver tudo. No projeto de Deus, o desenvolvimento da terra deve ser fruto de uma parceria entre ele e os seres humanos. Foi uma parceria que Deus fez. Eu faço a minha parte e você faz a sua. E se você depender de mim, reconhecer que você precisa de mim, tudo te irá bem. Mas se você quiser vencer sozinho, você vai quebrar a sua cara. Isso disse Deus em palavras bem chulas que eu estou usando para você poder entender a nossa dependência de Deus. Nós não somos nada, pessoal. Você lembra quando você era jovenzinho? Seus 13, 15, 18 aninhos? Você não tinha essas rugas no rosto. Você não tinha esses cabelos brancos. Por que você acha que agora você anda mais devagar? Porque o seu prazo está vencendo.
já você vai deixar de existir. Porque você tem um prazo de validade. Pessoas que viveram nos anos 1900, que viveu, teve muita gente nesse ano, gente boa, gente que se achava Deus, gente que se achava poderoso. Hoje não estão mais aqui. Por quê? O prazo deles venceram. E o nosso também, com certeza, vai vencer. E para que esse orgulho? Porque você acha que você é melhor do que a sua vizinha, do que o seu... Você não é melhor que ninguém. Nós não somos melhores do que ninguém. Mais uma vez eu digo, somos feito da mesma matéria. O Senhor Jesus veio ao mundo para fazer uma aliança com a humanidade, com os humildes de espírito. Algumas coisas devem ser feitas única e exclusivamente pelos homens, mas há muitas outras que os seres humanos não podem fazer. E, portanto, precisam esperar pela atuação do Senhor Deus Todo-Poderoso. O orgulho não aceita essa realidade. Ele sequer se submete ao plano estabelecidos por Deus, dificultando a manifestação do Espírito Santo em sua vida. Somente diante de uma grande perda ou dor provocada pela distância do Criador, é que a criatura se humilha perante Ele. E ele diz numa passagem da Bíblia, ele fala assim, humilhai-vos perante a poderosa mão de Deus. Humilhai-vos. Reconhecemos que existe um Deus Todo-Poderoso. E Ele está sobre todos nós. Se você respira agora, se você tem saúde, se você tem uma condição, Ele te deu essa condição. Ele permitiu que você tenha essa condição. Enquanto o maior orgulho, mais difícil, tomar posse da salvação. Quanto maior a dor, melhor a condição de se chegar ao Senhor. Os momentos mais difíceis da vida de uma pessoa é que costumamos chamar de fundo de poço. Você já esteve no fundo de um poço? É ideal para que ela tenha uma experiência com o Criador, com Deus. E quanto mais fundo for o poço, mais intenso será o clamor em direção ao céu. Quando você está dentro de um poço, eu não sei se você teve essa oportunidade. Não tem para onde você olhar. Se você olha para cá, é parede. Para cá é parede. Para cá é parede. Para cá parede. Para cá parede. Não tem para onde você olhar. E para cá é o fundo. Você olha para onde? Você olha para cima. E reconhece que existe um Deus. Enquanto mais fundo for o poço, mais intenso será o clamor em direção ao céu. Enquanto o orgulhoso consegue suportar o desespero, ele não tem ouvidos para ouvir a voz de Deus. Mas quando vem a angústia profunda, o desespero insuportável, aí sim, ele dá ouvido à voz de Deus e Deus vai estar de braços abertos para recebê-lo. Eu vou ficando por aqui, vou começar uma oração aqui com vocês. O coordenador vai dar sequência a essa oração. Curva a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, alcance a todos que ouvem e que ouviram essa palavra, meu Pai, e tenha de misericórdia de cada um deles.